Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adilson, de Geografia, da Escola Estadual Valentim Gentil. Eu vou dar para vocês uma retomada das três atividades que eu trabalhei com vocês à distância, nessa época da pandemia, nessa semana de estudos intensivos. Eu resolvi trabalhar com as imagens das três atividades minhas, para não ficar tão cansativo o vídeo. O primeiro tema da minha primeira atividade é a gênese geoeconômica do território brasileiro, do arquipélago ao continente. E eu coloquei essa imagem, que é o mapa econômico do Brasil no século XVII. É um mapa dos arquipélagos econômicos, segundo a teoria de Caio Prado Júnior. Olhem o título, olhem a legenda. Por exemplo, cada cor que está aí no mapa é uma atividade econômica. Observem que as atividades econômicas estão isoladas umas das outras, formando ilhas econômicas isoladas. Não tinham praticamente relação entre elas. Eram voltadas para a exportação no Brasil colonial. Então, nós temos o arquipélago econômico verde, claro, lá na Amazônia, que são as drogas do sertão. Nós temos o arquipélago econômico roxo, são as atividades da pecuária, que persistem até hoje, o marrom da mineração, a cana-de-açúcar vermelha, que hoje é muito grande no Brasil, e ainda a área de ocorrência do pau-brasil. Então, eu dei um texto complementar sobre o assunto, eu coloquei essa imagem para vocês interpretarem, e eu também pedi para vocês pesquisarem no site de pesquisa Colégio Web para consultar a diferença de colônia de exploração e colônia de povoamento. Lembrando que o Brasil foi uma colônia de exploração, Portugal vinha aqui levar as nossas riquezas embora e Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia foram colônias e povoamento. A Inglaterra foi lá para construir uma nova nação. Então, essa é a primeira atividade que vocês ainda podem fazer para mim. A segunda atividade é essa que está na tela. É o tema O Brasil e a Economia Global, Mercados Internacionais. Eu coloquei um gráfico de barras, que é a figura 2, Mercado das Exportações Brasileiras em 2014. Então, novamente, tinha um texto de apoio falando da inserção do Brasil na globalização, o aumento do Brasil com as suas exportações internacionais. Tinha esse gráfico que está na tela e tinha também uma pesquisa no site Brasil Escola para vocês consultarem o significado de balança comercial, que é a soma de todas as exportações de um país com as importações do país. Pesquisar também o que é o superávit comercial, quando o país tem lucro, que exporta mais e importa menos, e também o déficit comercial, quando o país importa muito e acaba exportando menos. Então, olhando esse gráfico aí, nós temos os países que mais compram as nossas mercadorias. País da União Europeia em primeiro lugar, China em segundo, Estados Unidos em terceiro, Argentina em quarto, Japão em quinto. Então, vocês tinham que colocar os países e os seus continentes. Uma outra pergunta era para falar quais mercados o Brasil aumentou as suas exportações e quais mercados o Brasil diminuiu as suas exportações. Então, está em verde. Estados Unidos aumentaram o mercado brasileiro, o Chile aumentou, a Índia, a Venezuela e a Rússia. E as exportações brasileiras diminuíram um pouco em 2014 com a União Europeia
a China, a Argentina, o Japão e a Coreia do Sul. Era uma atividade bem fácil, bastava ler o texto, consultar o gráfico e fazer a pesquisa no site Brasil Escola. Por fim, a terceira atividade, eu já resolvi trabalhar um tema social, que é a concentração fundiária no Brasil e a reforma agrária. Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Aqui tem muita terra para plantar, mas a terra está concentrada nas mãos de poucos fazendeiros. Muitos brasileiros têm uma terra muito pequenininha que acaba às vezes tendo que vender para um agricultor maior. Fora as pessoas que não têm terra e formaram o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então tinha um texto de apoio para pesquisar, para consultar sobre a função social da propriedade que está na Constituição. Se a propriedade não tiver a sua função social, o governo pode expropriar essa propriedade e entregá-la para a reforma agrária. Então, a propriedade, com a sua função social, ela tem que ser produtiva, ela tem que respeitar o meio ambiente e ela tem também que respeitar as relações trabalhistas do empregado. Então, analisando essa charge, né? Tem o Brasil, tem cerca em volta do Brasil para falar que o Brasil tem dono, para representar que os fazendeiros dominam a terra. Aí tem um fazendeiro bem bravo com uma espingarda falando: reforma agrária nas minhas terras? Nunca, jamais. E tem as pessoas mais pobres procurando uma terra para plantar, para conquistar a sua vida. Era para vocês consultarem também novamente o site de pesquisa Brasil Escola para analisar os prós e os contras da execução de uma política de reforma agrária. Reforma agrária não é só entregar uma terra improdutiva, sem água, para a pessoa, planta aí. Não é isso. Reforma agrária é bem mais ampla. O governo teria que dar também incentivos para a pessoa conseguir plantar, comprar semente, comprar um trator, uma máquina, uma terra que tenha água, enfim, reforma agrária gera renda, gera emprego, gera uma produção maior. As habilidades estão aí na tela também. Por exemplo, ler, interpretar mapas, gráficos, tabelas, charge sobre as diversas etapas da formação territorial do Brasil, reconhecer contextos verbais e textos não verbais, que são as imagens, os circuitos da produção no território brasileiro, no caso dos mercados internacionais e da agricultura, e também analisar fatores históricos geográficos responsáveis pela concentração fundiária no Brasil, que é um fator histórico, desde as capitanias hereditárias, desde as sesmarias, o Brasil foi loteado entre os grandes fazendeiros. Com o tempo foi sendo dividido por herança, mas ainda hoje a concentração fundiária é um grave brasileiro. As referências bibliográficas estão embaixo de cada imagem. E eu coloquei aqui as duas principais: o livro didático nosso e a Enciclopédia 500 anos do Brasil, ATR, que é um CD que fala muito sobre história. Bom, façam essas três atividades quem ainda não as fez. Eu ainda estou aceitando, descontando um pouquinho da nota, mas o meu interesse é que todos façam essas atividades, que vai valer nota e vai valer a presença de vocês nesta época de pandemia que nós estamos passando. Espero estarmos juntos novamente em breve. Um grande abraço a todos.